A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, em meu nome eu estarei ali. O Senhor está aqui, o Senhor está em nós e Ele quer se mover através de nós nessa manhã. Vamos adorá-lo. Se você quiser levantar sua mão ou a sua voz em adoração ao Senhor, faça isso. Pai, nós te adoramos nessa manhã pela beleza da tua santidade, pela tua presença no nosso meio, pelo calor do teu Santo Espírito que aquece os nossos corações, que nos impulsiona, Senhor, a irmos, a prosseguirmos, a avançarmos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa comunidade, Senhor. Nós somos tão gratos por esse dia, mais um dia de vida que o Senhor nos dá, e nós te louvamos em nome de Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. No Galera da Igreja tem as letras. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Agradeça. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Nós estamos aqui porque houve uma conquista lá na cruz do Calvário, amém? E Jesus conquistou tudo para nós, tudo. Quando Ele disse, tetelestai, está consumado, Ele estava dizendo que tudo que eu e você precisamos, Ele já fez ali na cruz do Calvário, amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada vai nos resistirá. Maior é o que está em nós. Declare sobre os seus problemas, sobre as circunstâncias. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim.
obrigada, Jesus, pela tua obra ali na cruz do Calvário, Senhor. O preço que foi pago nos deu vida eterna. E a nossa vida começa aqui, a vida abundante que o Senhor tem para nós durante toda a eternidade. Começou naquele dia em que a gente entendeu a mensagem da cruz e a gente recebeu. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos nessa manhã. Tu és grande, Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Declare. Não há Deus Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo que fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor, para o céu, para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Tudo é dele, tudo foi feito por meio dele, e tudo volta para ele. A ele seja a honra, a glória para todos sempre. Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá na Primeira de Crônicas, no Antigo Testamento, Primeira de Crônicas, capítulo 29. Vamos ler alguns versículos neste capítulo, amém? Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestuoso. Tudo que existe no céu, na terra, pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza, prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas. Com o teu poder e a tua força, podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, o nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Só hasta aí. Nós cantamos esta manhã que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é rei, que Deus é soberano. E Davi, em este texto, declara justamente essa soberania, este poderio que Deus
tem e que Davi estava reconhecendo naquela oportunidade. Então, nós também devemos ter essa mesma percepção que Davi tinha, né? De saber e entender de que nosso Deus é poderoso e está acima de todas as situações, acima de todas as situações. E o interessante é que Davi diz assim: nós apenas devolvemos a ti aquilo que tu um dia nos diste, né? De nós mesmos nós não temos nada. Lo que pouco ou muito que nós temos é aquilo que Deus nos tem dado. Então, esta manhã, nós vamos a trazer nossas ofertas, nossos dízimos. E se você tem trazido sua oferta, seu dízimo, você pode fazer isso esta manhã, trazer sua oferta. E caso você não tenha, ou esteja só com cartão, você fala com o pastor Cleber, que tem uma maquininha lá, você pode passar o cartão. Beleza? Fica de pé, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Amém, Pai. Nós queremos, nesse mesmo entendimento que Davi tinha com relação à tua soberania, da mesma forma nós queremos te dar graças, porque tudo que nós temos certeza que provém de tua mão graciosa, de tua mão amorosa, Senhor, e tem suprido cada necessidade que aqui há. Pai, em nome de Jesus, abençoa estes dízimos, Senhor, abençoa estas ofertas, que de fato, Pai, estes recursos possam cobrir todas as despesas que a comunidade como instituição tem. Ó Deus, muito obrigado pela tua fidelidade e pela tua presença em nossas vidas. Abençoa estes recursos em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bom dia, irmãos, bom dia, igreja, Deus abençoe. Que bom que a gente está aqui junto, reunido, para louvar o Senhor. Hoje Edileuza tirou lá do baú, hein, Edileuza? Só música linda. Você leu a minha mente, não? Mais ou menos. Gente, mas que bom a gente louvar a Deus, engrandecer o nome dEle, como é gostoso a gente adorar esse Deus poderoso, grande, soberano, esse Deus que faz milagres. A gente pode confiar nele, a gente pode acreditar que Ele jamais, né, vai nos deixar, e é uma bênção. Apesar de qualquer coisa, de qualquer circunstância, é uma bênção conhecer a Deus, servir a esse Deus maravilhoso, grande. Então, que a graça e a paz dEle nessa manhã encha o seu coração, e encha o seu coração por todo esse tempo, e encha para sempre o seu coração, que essa graça e essa paz abunde sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que a gente siga adiante nessa jornada, nessa caminhada. Bom, eu gostaria de começar hoje uma série de mensagens, não sei quantas vão ser, 2, 3, 4 ou 5, que vão falar sobre a nossa capacidade em Deus, ou a capacidade de Deus em nossas vidas, para a gente superar os obstáculos. Então, assim, hoje é uma introdução sobre esse assunto, mas nós estamos num tempo propício para falar sobre superação, sobre ir além daquilo que os nossos olhos veem, do que a nossa alma sente, do que a nossa mente é capaz de pensar e analisar. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14. Uma passagem maravilhosa, o texto inteiro você pode ler com calma. São 31 versículos do capítulo 14, relatando a travessia do povo hebreu no Mar Vermelho. Mas nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Diz assim a palavra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim,
o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Amém? Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela história, ó Deus, que é uma testemunha fiel, ó Deus, do teu poder, da tua glória, de quem o Senhor é. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse momento que a gente está junto. Obrigado pelo tempo de louvor e de exaltação do teu nome. Fica conosco, Pai, agora também, enquanto meditamos na tua palavra. Fala ao nosso coração. O Senhor conhece a nossa vida, a nossa história, o nosso momento. O Senhor conhece o que está dentro de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas fraquezas, mas o Senhor também conhece as nossas virtudes, as nossas qualidades. O Senhor sabe de tudo. Nada na nossa vida, Senhor, está oculto, ó Deus, ou passa despercebido diante do teu olhar. Então, Pai, fique à vontade entre nós, fale conosco. Espírito Santo, vá ministrando o meu coração, o coração dos meus irmãos, vá além das minhas palavras, daquilo que eu posso compartilhar. Ó Deus, através do teu Espírito, traga, Senhor, edificação, força, ânimo, coragem. Traga, Deus, cura, traga libertação para as nossas vidas, Pai, encorajamento em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós colocamos esse tempo na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É interessante porque desde que o mundo foi criado e que Deus criou o homem como coroa da sua criação, a parte mais bela de tudo que ele criou, esse homem que ele criou, dentro dele busca paz, busca alegria, busca amar e ser amado, busca se realizar na vida. E essa busca por essas coisas básicas que são necessárias a todos nós, ela é contínua. A gente está sempre atrás disso, do que Deus tem de melhor para a nossa vida, ou do que a vida pode oferecer de melhor para a gente. Mas essa busca incansável de paz, de alegria, de sentido, de amor, de segurança, tudo isso é muito tensionado na nossa vida, ou está constantemente sendo tensionado na nossa vida, por causa das crises que a gente enfrenta, dos obstáculos que a gente tem que superar, e que também eles aparecem repentinamente e são desafiadores para as nossas vidas. Por exemplo, quando a gente tem que, e é uma coisa que está acontecendo muito nesses dias, quando a gente tem que enfrentar a perda de alguém. Muitos estão enfrentando isso, né? Perda de um ente querido, de alguém da família, não importa se é bem velhinho, se é novinho, a perda sempre é muito complicada. E essa perda abala essas coisas que a gente busca, ou nos faz questionar essa busca. Mas não só isso, não só perder alguém é difícil, ou cria tensão para a nossa jornada, mas, por exemplo, assim, quando um relacionamento amoroso se quebra, quando há uma frustração amorosa, isso é terrível, isso tensiona a nossa vida. Problemas de saúde grave, você imagina alguém que tem um problema sério, ou que não tinha, e de repente nesse tempo, que já é um tempo tão complicado, alguém descobre um problema de saúde que não pode nem sequer tratar direito, pela situação que a gente está enfrentando. Outra coisa que está muito forte nos nossos dias, o desemprego. Então, assim, todas essas coisas tensionam a nossa caminhada, tensionam, não que necessariamente nos derrotam, não nos derrotam, mas nos tensionam. E o desemprego, infelizmente, é algo que vai além daquilo que a gente, né, tem capacidade muitas vezes de lidar, a gente não merece aquilo, mas surge. Né? A gente sabe que nos Estados Unidos, muito mais que no Brasil se fala em 1 milhão de pessoas, nos Estados Unidos já se fala em mais de 20 milhões de pessoas. Bom, tem muitas outras coisas que tensionam a nossa jornada, a nossa caminhada. Nós não estamos isentos de nada dessas coisas, mas sabe, há algo que nos conforta, e o que nos conforta é saber que nós temos Jesus do nosso lado.
Jesus, que é essa pessoa maravilhosa, que enfrentou tudo, que conquistou tudo, que é direito nosso e conquistou lá na cruz do Calvário, como foi dito aqui pela Edileuza. Ele disse: está consumado. Ele nos deu a palavra de ordem, a palavra de esperança, de que, olha, venha o que vier, vocês são vitoriosos. Eu venci por vocês e vocês vão vencer comigo. Então isso nos conforta no meio de qualquer tensão. Então, independente dos obstáculos que a gente tem que superar, enfrentar, a gente tem que ter essa certeza no coração de que Deus está do nosso lado, que Deus cuida da nossa vida e que Ele é o único que pode nos abençoar completamente, inclusive nos tirando de momentos de encurralamento, de beco sem saída. Ele é o único que pode nos ajudar a vencer os grandes inimigos da nossa vida, sejam inimigos interiores ou exteriores, ou espirituais, situações. Deus está do nosso lado. E a história do povo hebreu, da libertação do povo hebreu, ela é um exemplo poderosíssimo. Ela é um exemplo vivo, poderoso do que Deus pode fazer. Com qualquer povo, com qualquer pessoa, a qualquer tempo, Deus pode fazer coisas poderosas, milagrosas. O êxodo, a saída do povo hebreu da exploração de mais de 400 anos, 430 anos, traz para mim e para você inúmeras lições ou inúmeros ensinamentos sobre como a gente pode superar crises e obstáculos. Nós não estamos isentos deles, mas ao nos encontrarmos com eles, nós, em Deus, por causa do poder de Deus, podemos superá-los. Imagina você, milhares de pessoas, milhões de pessoas, saindo daquela condição de exploração e de cativeiro, com a promessa de Deus de que dias melhores viriam, que a vida deles seria abençoada. Eles estavam indo rumo à conquista da liberdade tão sonhada, tão esperada. Eles estavam caminhando para uma vida de prosperidade, para um lugar maravilhoso que Deus havia prometido que daria para eles como nação. Mas, junto com essa promessa, existia naquele dia e naquele momento desse texto que a gente leu aqui, só os primeiros 4 versículos, uma realidade dura, difícil, porque o exército mais poderoso da terra estava atrás deles. Eles já vinham passando por uma série de pragas dentro do contexto onde eles viviam. Deus guardava e protegia, mas não deixava de ser tensão. E quando o faraó liberou o povo para ir embora, e eles saíram, depois ele se arrependeu e falou: não, eu não vou deixar eles irem embora não, eles vão continuar sendo escravos. Então aquele povo estava saindo para um tempo novo, para uma nova vida, para uma vida melhor, mas o império e o exército mais poderoso estava nas costas deles, na sola deles. O faraó estava com sangue nos olhos, como a gente costuma dizer, né, com gosto de sangue na boca para destruir aquele povo. E eles estavam, além de sendo perseguidos por esse exército, eles estavam acampados num lugar em que na frente deles estava o quê? O Mar Vermelho. Ou seja, se não fosse, gente, o poder de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus, o mover de Deus em favor daquelas pessoas, eles estavam literalmente perdidos e derrotados. A cena era chocante, e o povo, naquele momento que eles se deram conta que o exército estava vindo, eles começaram a questionar, a sentir medo, até declarar que era melhor talvez voltar para lá do que tentar morrer afogado, ou morrer dizimado pelo exército. Era melhor talvez voltar e se render. Mas é exatamente nessa condição, olha que interessante, de incapacidade humana, né, que Deus resolve revelar ao faraó, ao exército dele e ao mundo inteiro, que ele era um Deus poderoso, glorioso. Ele escolhe um momento de beco sem saída, de complicado, de
sensação de falência, nós estamos perdidos, já era, e aí ele escolhe aquele momento para manifestar a glória dele, e as pessoas não sabiam o que ia acontecer. E ele faz isso de maneira espetacular, né? Porque o vento sopra e aquela água é dividida, o mar se abre, e a gente sabe a história, porque a gente já viu muitos filmes. E Deus, naquele momento em que consegue fazer com que o povo dele passe, caminhando no meio do mar, ele manifesta a soberania dele, ele mostra o poder que ele tinha. Ele mostra para Faraó, para o exército dele, para o povo hebreu, e mostra para nós hoje em dia que ele é o Deus do impossível. Porque era impossível, literalmente impossível, não havia solução, não havia saída. Só Deus para fazer com que aquele povo conseguisse caminhar, continuar na jornada em busca da paz, da alegria, da realização, da vida melhor, da prosperidade, que era um sonho de gerações e gerações, uma promessa antiga. E essa história da libertação do povo hebreu tem a ver comigo e com você hoje. Porque a gente também está buscando. Todos nós aqui estamos buscando. Nós temos Jesus, nós temos salvação, nós temos certeza da vida eterna. Nós sabemos que quando a gente fechar os olhos, partir, a gente vai para a presença de Deus. Nós sabemos que haverá um novo céu, uma nova terra. Mas enquanto nesta terra vivemos, nós estamos buscando. Buscando o quê? Buscando a plenitude de Deus, viver as promessas de Deus, buscando o quê? Uma vida melhor. E até que essa busca não termine, o que a gente precisa ter consciência? De que obstáculos e provas surgirão. Foi assim com o povo hebreu, foi assim com os discípulos, tem sido assim com a igreja ao longo de todos os séculos, é assim com a humanidade. E aí, diante disso, a gente pensa assim, será que quando a coisa apertar, e muitas vezes eu, de alguma forma, nas minhas pregações, sempre falo alguma coisa relacionada a isso. Será que não é porque eu desejo, não é porque eu profetizo que vai vir em tempos difíceis, é porque isso é bíblico. E quando o tempo chegar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar. Será que eu vou reclamar das provas e dos obstáculos, ou eu vou enfrentá-los? Ou eu vou confiar que esse Deus soberano, todo-poderoso, vai dar uma palavra de ordem, vai mudar um cenário, quer seja dentro de mim ou fora de mim? Será que eu vou ter coragem para enfrentar a luta da vida, o combate da fé, até o fim? Porque tem gente que desiste, tem gente que joga a toalha. Entre aquele povo, alguns, mesmo depois que viram coisas poderosas, jogaram a toalha. E essas perguntas vêm ao meu coração. Será que eu vou tomar posse das promessas de cada uma delas que Deus tem para a minha vida? Porque a Bíblia também diz que teve gente que não alcançou a promessa. E isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a própria pessoa. E aí a gente lê Êxodo 14, agora eu só quero ler o versículo 3 e o 4, e a gente vê coisas interessantes. Deus falando assim, eu vou endurecer o coração do faraó. Aí você fala, que Deus estranho, né? Ele endurece o coração. Não, ele sela o coração endurecido do faraó. É isso que quer dizer. Ele declara a palavra dele sobre aquele coração que estava obscurecido, endurecido, petrificado, assoberbado. E as escrituras ensinam que a soberba precede a ruína. Ele fala, eu vou endurecer. E olha, e ele vai perseguir vocês. A consequência é que ele vai perseguir vocês. Todavia, uma palavra-chave nesse versículo, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim obedeceram os israelitas. E assim fizeram os israelitas. Irmãos, o fato é que aquele povo que tinha uma promessa de Deus e um sonho de liberdade,
Eles estavam num momento terrível, de uma prova, eu diria assim, final. Porque eles estavam para enfrentar um faraó e um exército com sede de vingança, que já tinha sido humilhado diversas vezes por Deus através de Moisés, por todas as pragas e intervenções de Deus no meio daquele império explorador. Parecia o próprio Satanás, o faraó, em relação ao povo de Deus. Mas acontece que Deus estava de olho no povo dele. Deus estava protegendo o povo dele. Assim como eu creio que Deus está fazendo comigo e com você. De uma coisa eu tenho certeza: comida, roupa e abrigo não vão nos faltar. Pode até faltar luz elétrica, mas a água, a roupa e o que comer não vai faltar. Porque Deus olha para o seu povo. E é interessante que atrás daquela estratégia divina, Deus estava mostrando para a humanidade, porque não foi só para eles naquela época, e serve para a gente hoje, para qualquer pessoa, que quem governa o mundo, quem governa as leis do mundo, quem governa o coração do rei é Ele. Ele pode endurecer ou pode quebrantar. A Bíblia diz exatamente isso, que o coração do rei está na mão de Deus. O rei só reina porque Deus permite dar ao rei, ou ao presidente, ou ao pai, ou ao dono da empresa, a condição de fazer isso. O princípio de autoridade, de exercício de autoridade, foi criado por Deus. É por isso que existe autoridades exercendo suas funções, suas atribuições. Provérbios 16, 4, 5 diz assim: o Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, certamente não ficarão sem castigo. Nossa, isso foi escrito muitos séculos depois, mas corrobora, prova o que aconteceu com aquele faraó. Altivez, soberba, achou que podia reinar mais do que o próprio Deus. Não sabia ele que Deus tinha grandes propósitos na perseguição que o povo hebreu sofreu. O próprio Deus disse: eu vou ser glorificado por meio do faraó, desse cara do coração duro, e eu vou ser glorificado através desse exército sanguinário, maligno, diabólico. Eu vou ser glorificado, mas e eles, os egípcios, saberão quem é o Senhor. Eu olhei para esse texto, fiquei pensando, meditando, falei: gente, olha aqui um perfeito exemplo bíblico do que Paulo fala em Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então a gente não precisa ter medo. Pode parecer estranho, irmãos, mas até a ira do faraó foi utilizada para a glória de Deus. Até porque ninguém pode, nem nenhuma situação, nem nenhuma circunstância pode obscurecer ou ofuscar a glória de Deus. Qualquer coisa que aconteça, para nós que amamos ao Senhor, seja ela difícil ou não, complicada ou não, ela redundará em glória ao Senhor. O fato é esse: Deus vai glorificar o nome dEle, apesar de tudo que a gente está presenciando e vendo, sentindo. Só que antes da manifestação da glória, antes do milagre acontecer, antes dos grandes aprendizados serem sedimentados no meu coração e no seu coração, vem
o enfrentamento com o desafio, vem o obstáculo, vem a luta. Mas a coisa melhor é o seguinte, é que Deus está do nosso lado. Então, irmãos, é difícil, está difícil, mas Deus está com a gente. E aquele que começou uma obra linda na nossa vida de salvação, mudou o nosso coração, que era um coração duro, num coração quebrantado, aquele que, sabe, que trouxe paz para a gente, alegria verdadeira, que tem derramado o amor dele na nossa vida e nos constrangido com esse amor, ele não começa nada que não termina. Então, assim, nós precisamos continuar crendo que o melhor de Deus ainda continua na nossa frente para ser alcançado. A boa obra começou e ela vai ser completada, a despeito dos obstáculos, a despeito do que vai acontecer. Deus vai cumprir, é isso que eu queria dizer para você nessa manhã, entre outras coisas. Com base nessa passagem que a gente leu, Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida e na minha vida no tempo certo. Foram 430 anos esperando. Lógico, quem presenciou aquele momento foi aquela geração, mas o povo, 430 anos esperando. O cara que levou aquele povo a essa experiência poderosa, miraculosa, fantástica, espetacular, chamado Moisés, levou 40 anos sendo preparado por Deus para se tornar aquele cara, para aquele momento. Então, no tempo certo, tudo vai se cumprir. Deus vai nos guiar à plenitude dEle. Deus vai nos guiar a essa experiência de liberdade, de paz, de alegria, de amor profundo e de realização nele. Deus vai continuar abençoando a minha vida e a sua vida. A gente vai sim, já está enfrentando oposição, luta e obstáculo. Sempre estivemos. Você sabe qual é a maior luta que você tem? Com a sua própria carne. A sua maior luta não é com o sistema do mundo, é com o homem interior. Vou usar agora assim, é com a mulher interior. Mas também é com o mundo, e também é com o diabo. Nós estamos lutando. Mas nós somos soldados de Cristo e nós temos um general poderoso. E porque a gente tem esse general e a gente é soldado de Cristo, a gente então tem que ter coragem, seguir adiante, sabendo que as nossas batalhas não são lutadas apenas por nós. A igreja não luta sozinha contra o sistema, contra o diabo. Ela tem o general ao lado dela, ela tem aquele que batalha as batalhas por ela. Gente, se não fosse Deus, aquele povo estava lascado. Eles iam ser triturados pelo exército ou engolidos pelo mar, como foi o exército de Faraó. Não sobrou um para contar a história. É muito louca essa história, assim, é muito... Só porque a gente é crente. Porque é muito... Então assim, a leitura que a gente está fazendo é que a coisa está ficando pior. Pois é, talvez, parece que a gente está entrando num beco sem saída, parece que olha para um lado tem uma situação, para frente, olha, por onde você olha tem problema, mas Deus está agindo. Você está enfrentando problemas nesses dias, dificuldades e obstáculos? Eu não sei se você está, eu acredito que está, eu estou. Mas vamos embora, vamos para frente, gente. Calma, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o nosso general que é Cristo, ainda vive. O meu Redentor vive, o seu Redentor vive, Ele ainda reina. Nós estamos sendo provados porque Deus nos quer aprovados para Ele. Deus está descontaminando a minha vida e a sua vida. Quando a prova vem com a prova, vamos dizer assim, esse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida.
E esse é o tempo em que Ele vai descontaminar alguns resquícios do Egito em mim e em você. Porque o trabalhar de Deus é real, é genuíno, não é teoria, não é só estudo bíblico, não é só dizer o que a Bíblia diz, é viver a vida com base no que a Bíblia diz. Dizer o que a Bíblia diz e contar a história do fulano de tal da Bíblia que viveu é uma coisa, agora eu viver na prova é outra coisa. E eu creio que nesse tempo o que Deus deseja acima de tudo é realmente nos santificar, é nos aperfeiçoar, é nos preparar para coisas melhores, mais maravilhosas e poderosas que a gente vai viver com Ele e para a glória dEle. É um tempo onde o nosso relacionamento de amor e de obediência ao Senhor tem que ser mais, eu diria assim, fortalecido ou desenvolvido. E é fácil de entender. Por exemplo, assim, olha, eu acho que eu já contei isso há muito tempo atrás. Porque às vezes a gente repete, né, pela idade e repete porque repete mesmo. Eu não sabia de certas forças que eu tinha na minha vida, só soube quando eu estava diante do quadro. Uma experiência muito forte para a minha vida foi o tempo, e eu comentei isso recentemente com alguns amigos, pelo grupo que eu tenho de WhatsApp, né? Não foi encontro pessoal, sobre o tempo do quartel. Porque lá você tem a teoria, mas lá a prática é a ênfase. Jean, quantas barras você faz? Nenhuma? 2? Por aí, umas 2. Mas, cara, se eu te pendurar numa barra e te instigar, você vai fazer mais barra do que você imagina. Porque, meu irmão, é no meio da prova, quando o bicho pega, que você vai saber o homem e o gigante que tem dentro de você. Agora, se eu falar para você assim, você não precisa fazer barra, não estou fazendo, quantas barras você faz? Você vai lá, faz aí, né? Faz 2 e cai, né? E eu lembrava disso, cara. E quando eu tinha que fazer o teste de aptidão física, e que ficava aquele povo olhando, e que ficava o sargento ali te instigando, bora soldado, bora carneiro, faz alguma coisa, seu bisonho. Eu lembro, cara, que aquilo eu virava um leão, cara, eu fazia barra abdominal igual um touro, e eu sou esse toquinho de gente, né? No meio da prova, cara, a gente descobre coisas poderosas, maravilhosas que estão dentro da gente, que nos foram colocadas pelo Deus Todo-Poderoso. Gente, Jesus está nos libertando, Jesus está nos livrando, Jesus está nos lapidando nesse tempo. Se a gente conhece ao Senhor e permanece conhecendo ao Senhor, o próprio Jesus disse, olha, se você deixar o Filho te libertar, o Filho te levar essa vida mais profunda, você verdadeiramente vai ser livre. Eu creio que Deus está libertando o povo dele de um monte de coisa que era só blá blá blá. Era conversa mole. É crente mesmo? Então vamos ver se vocês são crente. Aí você fala, então foi ele que falou, enviou isso? Não, eu desde a primeira vez que eu falei na igreja, lá na gravação, eu não estou preocupado se foi, se não foi. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, e que Ele vai glorificar o nome dEle no meio disso tudo. Ele está nos livrando de tudo que está impedindo, ou estava impedindo a mim e a você, sabe de quê? De viver na liberdade que Ele conquistou para a gente, de experimentar uma paz independente do que está acontecendo, de sentir o amor e dar o amor num momento em que é difícil, em que a maioria das pessoas estão pensando só nelas. Mas o que isso está demandando? Olha que coisa linda, as pessoas estão de alguma forma se unindo, se juntando para abençoar o outro, no meio da escassez. E há uma sensação e um sentimento de que, porque, sabe, qualquer coisa que você possa fazer pelo outro, como nos alegra, como nos
Ai, que benção que eu pude fazer isso, que eu pude ajudar. Foi pouquinho, mas eu pude. E quem recebe, recebe como se fosse um milagre do Mar Vermelho, irmãos. Sabe? Quem está na angústia, na depressão, na tristeza, na miséria, que recebe aquilo. Uau! O inimigo vai tentar impedir que a gente viva essa vida melhor, essa vida real, genuína. Ele vai tentar impedir, esse é o papel dele. Mas eu e você podemos decidir em quem confiar e a quem vamos obedecer. Minha recomendação, que não é minha, é de Paulo, é que a gente esqueça qualquer coisa na nossa vida que nos atrapalhe a prosseguir para o alvo que é Cristo. Esquece qualquer coisa que não te remeta, te impulsione a confiar em Cristo em dias melhores. Nós temos uma missão, que eu costumo ter isso muito claro no meu coração. Nós, como igreja, temos uma missão de 3 pernas. Primeira, inesquecível, glorificar a Deus. Deus está glorificando o nome dele em todo momento, está glorificando o Filho dele em todo momento. A primeira missão da igreja tem a ver com a glória de Deus. Nós estamos aqui para dar glória a Deus, para santificar o nome de Deus, para levantar o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Segundo aspecto da nossa missão como igreja, nos amar, nos cuidar, nos proteger, nos encorajar, nos estimular, nos perdoar, nos suportar, nos abençoar, nos instruir. Tem a ver com a edificação da igreja. Nós precisamos glorificar a Deus, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. E o terceiro aspecto dessa missão é que nós temos que levar Cristo aos que estão sem Ele. Eu estou terminando. Então agora, não é hora de a igreja se assustar ou estranhar o fogo que está sendo aceso, acendido ao redor do mundo. Não é hora de a gente se encolher ou se borrar, ou se tremer, ou desfalecer. Não é hora de a gente achar que não tem saída. Tem saída, não tem saída aos olhos humanos, não tem saída para o grupo da medicina, não tem saída para os grandes e poderosos políticos, todo mundo acha isso, acha aquilo, não tem saída. Pois esse é o momento ótimo, propício, para que a glória de Deus seja manifestada. Não é hora de você perder o brilho de Cristo nos seus olhos. Não é hora de você permitir que a tristeza se instale e fique no seu coração. É hora de oração, é hora de ação, é hora de meditação na palavra, é hora de obedecê-la, é hora de declarar como salmista, que disse assim: eu olho para os montes, a gente não tem monte aqui, né? Eu olho para a planície, eu olho para qualquer lugar, cara, da onde vai vir o meu socorro? E o salmista fala: o meu socorro vem do Senhor, não está no monte, o meu socorro não está no monte, não está no homem, não está, o meu socorro vem de Deus, o Criador do céu, da terra, das montanhas, de tudo. Ele não vai deixar que eu tropece, o meu guardião não dorme, jamais o meu guardião vai vacilar, cochilar. O Eterno é o meu guardião, Ele está do meu lado, Ele me protege, Ele me reveste de autoridade. Nada vai fazer mal para mim, nada na criação vai fazer mal para mim, porque o Eterno me guarda de todo mal, Ele protege a minha vida, Ele me protege quando eu saio, Ele me protege quando eu volto, Ele me protege agora, e Ele vai me guardar para sempre. É o Salmo 121 que eu estou lendo, estou declarando aqui para os irmãos, para mim mesmo.
Ele me protege. Ele é o mesmo Deus que abre o mar, que usa um passarinho para trazer um alimento para um servo dele. Ele é o mesmo Deus que ajuda os filhos dele numa hora em que os filhos são jogados dentro de uma fornalha. A fornalha, a gente gostaria de não ter que cair dentro dela, né? Mas não importa, se a gente entrar nela, o Senhor entra com a gente. Ele é aquele que fecha a boca do leão faminto, né? Ele é o Deus que se move. Esses dias, na nossa célula, uma pessoa precisava de uma ajuda lá de roupa. E aí foi colocado no grupo. Cara, Deus moveu uma pessoa de outro lugar. Não era da nossa igreja, não era da nossa cidade, não era de lugar daqui, nem do nosso país, não era. Para chegar e falar assim, opa, frio, esse garoto não vai passar não. Deu uma grana, compramos várias roupas pro garoto. E o Paulo e a Patrícia entregaram, está com a gente aqui. Você entende do que Deus é capaz de fazer? Deus não tem compromisso com vaidade. Deus tem compromisso com necessidade. Deus não tem compromisso com arrogância. Deus tem compromisso com humildade. Deus não tem compromisso com coisas que a gente cria. Ele tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com placa. Deus tem compromisso com os filhos. A gente precisa entender que Deus está dizendo nesse tempo para a gente, o mundo vai saber que eu sou o Senhor. E para que o mundo saiba que Ele é o Senhor, o mundo tem que se dobrar, tem que se auto-perceber. E quando eu estou falando mundo, eu estou falando de gente. As pessoas têm que saber que elas precisam de Deus. E as pessoas só sabem que precisam de Deus mesmo quando elas tentam de tudo e não conseguem mais nada. Ou seja, só sobra Deus. É nisso que eu creio. Quando Paulo disse aos Filipenses que Deus estava exaltando Jesus acima e além de todas as pessoas, Ele estava fazendo isso para que todas as pessoas criadas por Ele se curvassem em adoração a Ele, na presença de Jesus Cristo, e proclamasse por um louvor sincero de coração, um elogio, uma fala, que Ele é o Senhor. E isso glorifica a Deus o Pai. Como é que alguém descobre que Deus é o Senhor se não se curva? Como é que alguém se curva se acha? Então Deus está dizendo para a terra, vocês vão saber quem é o Senhor. Então, irmãos, vamos ouvir as palavras que o Espírito Santo está dizendo para a gente, na nossa intimidade, nesses dias, nesse tempo, e vamos superando, passo a passo, esses obstáculos e essas provas que estão sendo colocadas para a gente, e nós vamos superá-las. Nunca se esqueça disso, com a força dEle, com a fé que vem dEle e para a glória dEle. Nós não podemos lá na frente sair achando que sou eu, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus em mim. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Amém? Isso é o início das nossas próximas palavras. Daqui 15 dias, sei lá, 2 semanas, eu vou continuar falando sobre como caminhar e superar essas grandes batalhas que a gente tem. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus.
até o meu inimigo e o seu inimigo vão ser usados para a glória de Deus e para nos fortalecer. Vai te instigar, Jean? Tenha medo não, meu irmão. Quando ele te instigar, ele vai conhecer o leão que está dentro de você. Não é o menino, mas é o leão. É o Cristo vivo dentro de você. E você não vai usar a força, você vai usar a autoridade. Né? Autoridade. O inimigo vai olhar e vai saber quem... Ele não vai enxergar você, ele vai enxergar quem está dentro de você. É assim comigo e é assim com você. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Quero te encorajar a encontrar essa disposição, essa ousadia. Vamos em frente, né, a ver na prova uma grande oportunidade de relacionamento com Deus. Amém? De força. Nós vamos sair muito fortes de tudo isso. Muito fortes. E mais rápido do que a gente imagina. Não sei quanto tempo é, mas nós vamos sair fortes, fortalecidos para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pai, obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pelo privilégio de existir, de respirar, de mover, de ir, de vir, de crer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te louvar, de te conhecer. Ó Deus, de te experimentar nas nossas vidas. Pai, o tempo é um tempo propício para que o teu nome seja levantado, para que Jesus seja engrandecido. É um tempo propício, Deus, para que o mundo, Deus, tenha os seus joelhos dobrados. É um tempo propício, oportuno, Deus, para que as pessoas saibam que existe um Senhor, um Rei, um dono, um Criador. Existe um Deus vivo, poderoso, soberano, e é esse Deus que nós cremos, e é esse Deus que nós queremos continuar proclamando. Pai, obrigado porque o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos amando, o Senhor está nos lapidando, Senhor. Muito obrigado, Pai. Fortalece a gente, que a gente continue honrando o Senhor e dando glórias ao teu nome, que a gente continue cuidando. Ó Deus, nos ajuda a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros, a servir uns aos outros, mas nos ajuda também, Pai, não só a ficarmos nessa experiência de comunidade, ó Deus, mas nos ajuda a ir lá fora, a visitar, a abençoar aqueles que não te conhecem ainda e que estão desesperados, perplexos, abatidos, se sentindo derrotados. Pai, usa as nossas vidas, usa a nossa oração, os nossos lábios, o nosso olhar. Usa, Pai, a quem o Senhor quiser. Faz a tua vontade, glorifica o teu nome por meio da igreja. Nós somos teus filhos, somos teus servos e sabemos que o Senhor glorificará o teu nome usando as nossas vidas. Pai, obrigado por essa manhã, abençoa o nosso domingo, abençoa essa nova semana que está iniciando. Ó Deus, cura a terra, perdoa a terra, Senhor. Ó Deus, restaura a terra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, amém. Fique firme, mantenha o contato com seus irmãos, faça a sua célula online, não deixe de estar motivando uns aos outros nesse sentido, tá bom? Um abraço, bom domingo.